Esse vai ser um vídeo bastante diferente aqui, porque o meu canal não é um vlog, eu não tô aqui para contar como que é a minha vida pessoal, como que é o meu dia a dia, mas essa semana eu acabei de retornar do 6º Fórum Nacional da Liga Cristo Rei, que eu acredito que é um dos maiores, se não o principal evento católico que ocorre anualmente aqui no Brasil, e eu acredito que tem toda a razão de ser eu contar aqui no canal tudo aquilo que eu vi e ouvi em primeira mão dentro da minha participação na Liga, e assim, eu não estou sendo aqui patrocinado, não estou ganhando dinheiro de maneira alguma para dizer isso, mas eu digo com toda a minha franqueza de católico que foi uma das melhores experiências que eu tive no ambiente católico desde que eu me converti, e portanto eu realmente acredito que é uma excelente oportunidade que, se você tiver a chance, participa da próxima Liga, que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas para conhecer então como que foi esse evento e por que eu gostei tanto, já deixa o seu like e claro, me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Em primeiro lugar, de antemão, eu já quero agradecer ao Centro Dom Bosco, ao Bruno, ao Álvaro Mendes, também a Ellen Dias, que me convidaram, me deram esse convite por causa do apostolado, por causa do canal, para participar, para assistir a Liga Cristo Rei. Então, de antemão, já agradeço ao Centro Dom Bosco por essa oportunidade. Na abertura da Liga, que foi num sábado, nós já iniciamos com alguns pequenos discursos de inauguração, dos quais o primeiro, evidentemente, foi o do próprio Dom Atanásio Schneider, que era a maior autoridade eclesiástica, o bispo de todo o Cazaquistão. Ele fala um português impecável, apenas com um sotaque alemão, mas sotaque que, aliás, nem é tão forte comparado ao de certos descendentes de alemães que eu conheço lá no Rio Grande do Sul. Dá para entender perfeitamente o que ele fala em português. E já no discurso de abertura da Liga, Dom Schneider nos lembrou a necessidade de nós leigos e também dos padres e seminaristas que estavam lá, de crescermos na nossa fé justamente nesses tempos de apostasia, escândalo e sinodalidade. Eu já vou falar bastante sobre sinodalidade nesse e nos próximos vídeos. Se você quer entender mais sobre esse assunto, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Dom Schneider nos lembrou que, por mais que nós estejamos num contexto de apostasia por parte da própria hierarquia eclesiástica, escândalo e, sobretudo, confusão, uma incompreensão, mentiras, desinformação, promovidas justamente por aqueles que têm a tríplice missão de ensinar, governar e santificar os fiéis, é nesse contexto que nós podemos e devemos crescer na virtude da fé, porque os pecados e escândalos dos pastores de almas nunca devem diminuir a nossa fé na esposa de Jesus Cristo, que é a Santa Igreja Católica, que é santa, apesar de que os seus membros e muitos dos seus clérigos e hierarcas sejam realmente grandes pecadores. É interessante que Dom Schneider, que é um bispo tão culto, ele fala alemão, russo, português, latim, francês, inglês, esse homem que tem tanta compreensão do atual problema envolvendo a crise na igreja, um dos pontos que ele falou que deve nos auxiliar a aprofundar a nossa fé católica em tempos de crise era a devoção aos santos anjos. É algo que eu realmente não esperava, mas ele explicou, aliás, com muita propriedade, que a devoção aos anjos reforça em nós a compreensão das verdades sobrenaturais que permeiam a igreja, porque hoje a grande tendência promovida pelos modernistas é tratar a igreja como uma ONG, uma organização de assistência social, de caridade. E quando você fala em anjos, fala em seres invisíveis, perfeitíssimos, tão elevados sobre nós e tantas vezes mencionados na Sagrada Escritura, por assim dizer, você já nos coloca numa posição de atenção especial para as verdades sobrenaturais e invisíveis do Evangelho, que não são lembradas por teologia da libertação, por sinodalidade e qualquer outra heresia contemporânea. Isso inclusive me inspirou, ainda esse ano, já começar a fazer vídeos que eu sempre tenho adiado, apesar de querer fazer há muito tempo, sobre os santos anjos, o assunto angélico. Por assim dizer, ele já é exorcístico, ele já ajuda a expulsar do nosso ambiente cotidiano toda essa carga de infestação demoníaca e preternatural que nós temos em decorrência de toda a iniquidade que hoje é triunfante no mundo e que, portanto, atrai de um modo especial a ação do demônio sobre as almas no nosso contexto histórico. A abertura também contou com uma excelente micropalestra, um breve discurso do professor Luciano Pires sobre a íntima relação entre a castidade e a defesa da família. Porque é fora de dúvida que hoje a instituição familiar está numa crise sem precedentes, mas essa crise, aliás, como muito bem ensinava
o professor Plínio Corrêa de Oliveira, ela é uma decorrência da crise do homem. Homem aqui entendido em ambos os sexos, evidentemente. Ou seja, a perda do fervor religioso e do espírito de sacrifício que deve nortear a vida de todo católico, do mais humilde dos leigos até o Papa. A contínua perda desse ideal religioso vai, a partir do homem, contaminando todas as suas esferas de ação, e a primeira e mais imediata delas é a própria família, que é a célula base de toda a sociedade. O professor Luciano, inclusive, comentou a necessidade de compreender o valor e a excelência da castidade, já inclusive na vida de solteiro, porque todo católico solteiro, ele vive um celibato temporário, que não envolve voto, não envolve promessa, assim como eu nunca fiz, mas é um celibato que o auxilia para discernir que caminhos ele deve seguir na sua vida, seja no celibato leigo, seja na vida sacerdotal, no religioso consagrado, seja também no matrimônio. E se ele negligenciar esse santo dever que dá essa liberdade para ele, enquanto filho de Deus, de viver a castidade já enquanto solteiro, é tão difícil e quase impossível que ele viva a castidade e a fidelidade conjugal dentro de um matrimônio que seja sacramental, indissolúvel e aberto à vida. Então, a crise da família é uma decorrência da crise do homem pela perda do fervor religioso e do espírito de sacrifício que deve nortear todo católico. Ainda no primeiro dia da Liga, nós tivemos duas palestras que, de um modo especial, eu adorei, porque são de duas pessoas que são grandes inspirações para mim e para o meu apostolado, que estão justamente no mesmo contexto que eu, que é o professor Rafael Tonon e o professor Lucas Lancaster. Se a gente fosse fazer uma análise assim fria, totalmente laica e mundana, eu deveria considerar eles como concorrentes, porque tratam dos mesmos assuntos que eu, história da igreja, etc, etc. Mas nós temos os mesmos princípios, temos os mesmos ideais. A messe é grande, mas os operários são poucos. Então, os católicos, os influenciadores, por exemplo, os professores, nunca devem se considerar como inimigos, como oponentes, porque há tanto campo para fazer apostolado, seja para quem fala em história católica, para quem fala em psicologia católica, filosofia católica, que é fundamental nos unirmos com pessoas que, para um mundano, nós deveríamos enxergar como concorrentes, mas que nós católicos vemos como irmãos de ideal, irmãos na fé. O professor Rafael Tonon fez uma excelente palestra tratando de como combater a crise no mundo moderno à luz das mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Ele também mencionou La Salete, fez interessantíssimas reflexões sobre Nossa Senhora Aparecida e tratou de uma maneira muito próxima da TFP, e os senhores sabem o quanto isso é caro para mim, quanto isso me alegra, sobre a problemática das duas paixões que movem todo o espírito revolucionário, que são orgulho e sensualidade. Eu até brinquei assim, eu publiquei no meu Instagram uma foto com ele e eu disse assim, o Tonon é uma pessoa tão simpática, tão boa, tão caridosa, mas que não tem nada dessa simpatia do mundo, de tentar agradar, sacrificando a verdade para agradar as pessoas, não tem nada disso. Mas ele é tão bom que eu não confio em quem não gosta do Tonon. É um dos meus critérios. Pode parecer bajulação, mas realmente eu sou uma pessoa que detesta a bajulação, tô sendo aqui sincero, para uma pessoa que realmente eu admiro como o Tonon, como agora também o Lancaster, que fez uma excelente palestra sobre como que a partir de Martim Lutero e do protestantismo, o ideal de vida cristã para os protestantes e a partir deles, contaminando, influenciando um número cada vez maior de católicos e também pessoas sem religião, deixou de ser a santidade, deixou de ser a imolação por uma causa maior que a própria vida, para conhecer, amar e servir a Deus sobre todas as coisas, e se tornou uma vida burguesa, cômoda, sem sofrimento, sem preocupações, apenas aceitando a fé, mas vivendo, na prática, quase como se Deus não existisse, e por um longo processo histórico, que é muito bem explorado no Revolução e Contra-Revolução do Dr. Plínio, isso foi encaminhando o mundo para essa anti-ordem, para esse caos que nós vemos na sociedade contemporânea, onde é lindo ser blasfemador, é honroso ser não só adúltero, mas degenerado, a coisa mais linda é usar drogas, é se embriagar, é blasfemar, é participar de qualquer forma de culto e iniciação esotérica, tudo exceto ser fiel a Nosso Senhor Jesus Cristo. Essas duas foram as palestras, além da do próprio Monsenhor Schneider, que mais me tocaram no primeiro dia. Ao mesmo tempo, é digno de nota que na própria Liga, apesar de que no sábado, que foi a abertura, me falaram que foi a primeira vez que choveu bastante na Liga. Mas mesmo assim, você via em alguns locais, lá em Lagedo, que é onde é sede da Liga, que é um lugar maravilhoso.
Eu nunca vi paisagens naturais tão belas quanto no Rio de Janeiro, fiquei apaixonado. Você facilmente via ali 4 a 5 sacerdotes separados em lugares ali um pouquinho afastados, atendendo uma longa fila de confissões. E quando um sacerdote cansava, vinha outro e trocava, algum que estava fora e revezava com ele. Então, a todo momento, atendimento de confissões, você tinha ali na beira de um laguinho uma missa, uma Santa Missa no rito tridentino, rezada continuamente de hora em hora, os sacerdotes também se revezavam. Então, era um ambiente que favorecia muito a piedade e a oração, porque não adiantaria fazer um congresso católico para ficar só em palestras, em leituras, intelectualidade, e deixar de lado o essencial, que é a vida de piedade, que é a vida de oração. Então também nesse aspecto a Liga foi maravilhosa. E uma coisa que inclusive me chamou muito a atenção e me tocou bastante foi perceber que esse canal é muito maior do que eu imaginava. Inclusive 2 pessoas muito próximas de mim, pessoas que não estavam na Liga, mas que comentaram comigo a partir das minhas conversas sobre a Liga, me falaram: Lorenzo, você não percebe o valor e a dimensão que o seu trabalho tem. Não percebe. E isso porque é preciso perceber, porque a humildade é verdade. Não adianta dizer, eu sou um coitadinho, sou um pior pecador, sou indigno, ok, tá. Mas é preciso enxergar que mesmo sendo indigno dessa tarefa, esse apostolado ajuda uma quantidade de pessoas muito maior do que eu sou capaz de imaginar. Então foi muito gratificante para mim, eu fui cumprimentado e reconhecido por pessoas do Rio Grande do Sul, um rapaz de Porto Alegre, uma família de Santa Catarina, uma senhora extremamente simpática de Salvador, Bahia, um casal da Paraíba, por muitas pessoas do Rio de Janeiro, também de São Paulo, por famílias e pessoas de Minas Gerais, de outros estados do Brasil, e ao mesmo tempo também conhecendo essas pessoas e entendendo um pouco da história delas. Por exemplo, eu não lembro de nomes, eu sou péssimo para guardar nomes, se eu falei com você na Liga, eu devo ter esquecido o seu nome, mas eu lembro o seu rosto, seu tom de voz e o que você comentou comigo. E para mim isso é muito mais que um nome. Então eu lembro de um piloto de avião que veio me falar comigo e disse: Lorenzo, eu tenho aqui um grupo no Telegram de pilotos de avião católicos, eu mando continuamente os seus vídeos, os pilotos gostam, e nós nos unimos porque a vida de piloto de avião, você está um dia no Brasil, outro na Turquia, outro na Alemanha, favorece o mundanismo, favorece aproveitar as noites, ter todo tipo de prazeres sem compromissos e responsabilidades, mas nós somos pilotos católicos e mesmo nesse meio, que é quase como os antigos caminhoneiros, se há muita incitação para o pecado, nós estamos unidos em oração, em estudos, em reflexão, e um dos canais que nós mais acompanhamos é o seu. Então aqui uma coisa que eu nem imaginava, nessa dificuldade que tem no ambiente piloto de avião, e que já tem associações de católicos que estão lá unidos em oração, em conversas, em apoio mútuo, para viver a castidade, viver, enfim, todas as virtudes no meio desse ambiente. Foi assim também extremamente surpreendente para mim, eu ia dizer gratificante, mas mais que isso, surpreendente, foi perceber que pessoas do quilate, assim, do Sidney Silveira me reconheceram. Porque eu estava ali num desses momentos, num dos intervalos entre uma palestra e outra na Liga, após um almoço, aí apareceu lá o Sidney Silveira e formou uma enorme fila de gente para tirar foto com ele, apertar a mão, e eu fiquei meio ali do ladinho assim, puxa, será que depois eu consigo trocar uma palavrinha com o Sidney, quem sabe tirar uma foto? Aí de repente depois que terminaram assim, que essas pessoas pararam com as fotos, ele veio falar comigo: você é o Lorenzo, né? Que bacana. Eu vejo alguns vídeos seus, acompanho o seu canal, gosto muito que você tem uma posição que é equilibrada, de tratar dos problemas que a igreja enfrenta hoje, mas sem cair em excessos e extremismos. Me deu assim conselhos, críticas construtivas que de uma pessoa do quilate do Sidney, realmente eu vou levar em consideração e praticar para melhorar esse canal, para mim, para Deus e para vocês. Foi certo que o Sidney Silveira já viu vídeos meus, gente. Sujeito brilhante, brilhante. E ao mesmo tempo, depois, outra surpresa, no mesmo dia, aliás, um pouquinho antes do Sidney, após o almoço eu estava andando assim num corredorzinho na Campo Aberto e eu vejo do outro lado, vindo também na minha direção, a Cássia Kiss. Aí eu pensei, nossa, Cássia Kiss, eu preciso tirar uma foto com ela e mandar para minha mãe. E antes de eu falar, ela me reconheceu, gente. A Cássia Kiss me reconheceu, falou que gostava do canal, que acompanhava meus vídeos, e que eu fazia um trabalho muito importante, e ela inclusive sabia, uma coisa que eu também nunca comentei em público, eu acredito,
mas que há mais ou menos 1 ano e meio eu trabalhei para o Centro Dom Bosco, fiquei uns 8 meses escrevendo publicidades para campanhas como os 250 documentos pontifícios, Patrologia do Johannes Quaisten, Ludus, né, do padre Milton Valente, latim para crianças. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acabei saindo porque eu não estava conseguindo conciliar esse trabalho no Dom Bosco com o trabalho no canal, e não me arrependo disso, mas trabalhar com o Centro Dom Bosco foi uma experiência muito gratificante, cresceu os laços que eu tenho com esse apostolado que eu admiro muito, e a Cássia sabia disso, gente. Então foi também fascinante, eu conheci lá o Padre Wander, já convidei ele, rezem para que o Padre Wander logo apareça aqui numa live no meu canal, aqui na foto, tá também com um amigo, né, mais do que um inscrito, é um amigo que eu fiz na Liga, que é o Ragos, um carioca extremamente gentil, inteligente, gente boa mesmo, do melhor nível carioca possível. Conversei com o Tiba, conversei com o Joatas Belo, com toda uma grande galeria de pessoas fascinantes que eu encontrei lá. E no segundo dia na Liga nós tivemos então a missa solene, cuja homilia foi feita por Dom Athanasius Schneider. Infelizmente na missa não tinha hóstias para todo mundo, porque eu calculei que devia ter umas 800 pessoas assistindo aquela missa. E eu fui justamente do primeiro banco que já não tinha mais hóstias para nós. Mas assim que acabou a missa, aí Dom Schneider foi lá pro laguinho celebrar uma missa rezada. Então eu comunguei na missa recebendo o Nosso Senhor das próprias mãos de Dom Athanasius Schneider. E depois dessa missa tem 2 comentários muito interessantes que eu vou fazer, que é o seguinte: uma senhora, ela veio falar comigo, me elogiou muito, disse que acompanhava muito o meu canal e que ia me dar um presente. E ela me deu esse terço, tão modesto, tão humilde. Eu já fui em Aparecida e eu sei que em Aparecida você compra esse terço por R$1. Mas se é o que ela tinha de melhor para me entregar, para mim não me importa o material, se é plástico ou se é ouro, até porque eu não venderia um terço de ouro que eu ganhei de presente. Mas ela me deu esse terço, que eu agradeci, e aí ela me falou: eu acabei de pedir para Dom Athanasius Schneider abençoar esse terço que eu estou dando para você. Então, veja, gente, isso é lindo, gente. Isso é lindo. Isso é caridade cristã. Um dos melhores presentes que eu poderia ter recebido na Liga. E outras 2 senhoras, cariocas, irmãs, elas vieram comentar comigo. E uma delas falou: hoje foi a primeira missa tridentina que a minha irmã viu e hoje é a 2ª missa tridentina que eu vejo na minha vida. Então eu vejo também a importância da difusão da missa tradicional, da missa celebrada da maneira que a igreja sempre rezou no Ocidente, com todo o respeito, com toda a devoção, para pessoas que não tinham acesso. Essas senhoras me contaram: nós somos de uma região mais pobre do Rio, nossas paróquias são só teologia da libertação. Qualquer pessoa que queira um pouquinho mais de devoção, de se ajoelhar para comungar, já é tratada com chacota pelos próprios padres. Então veja a importância que esse tipo de evento tem para unir pessoas que estavam perseguidas e isoladas, mas que compartilham dos mesmos princípios e lutam pela mesma causa. Outro aspecto interessantíssimo da Liga foi o seguinte: é preciso admitir que muitos ambientes católicos tradicionalistas faltam com a caridade e contêm muitas pessoas infectadas pelo farisaísmo, pelo desprezo com quem vem de fora. Eu já fiz vídeos sobre isso. Pessoas de uma igreja ou de uma capelinha já se sentiram identificadas porque sabiam que eu estava tratando deles ao tratar dos fariseus de nossos dias. E nesse ambiente, com missa tridentina, com confissões a todo momento, padres de batina, com todo aquele espírito crítico e severo que eu tenho aqui no meu canal, honestamente eu digo para vocês, nos 2 dias da Liga Cristo Rei, eu não vi nada que seja farisaísmo. Não encontrei nada que pudesse remontar um farisaísmo nas pessoas ali do evento. Eu encontrei pessoas dos mais diferentes estados do Brasil, grandes diferenças de poder econômico, de cultura, de capacidade intelectual, de compreensão da atual crise na igreja, mas pessoas que sempre se tratavam com respeito, como irmãos na fé, como pessoas que estão lá para aprender mais, para se santificar mais. Aqueles farisaísmos que infelizmente você encontra em alguns ambientes que são tradicionais na aparência, mas não no conteúdo. Eu não vi nada de farisaísmo na Liga Cristo Rei, e esse é um excelente argumento para que eu me esforce cada vez mais em divulgar também esse evento, continuar participando e convidando você para participar, porque realmente vale muito a pena. No segundo dia também nós tivemos uma palestra que foi extremamente bem recebida. Depois dela, eu acredito que metade do público lá ficou aplaudindo de pé por um bom tempo, que foi do senhor José Antônio Ureta, justamente sobre
o caminho sinodal, a preparação do sínodo da sinodalidade do Papa Francisco. E, inclusive, eu comprei esse livro, né, uma caixa de Pandora sobre o caminho sinodal. Assim que eu terminar de ler esse livro, eu vou fazer um vídeo analisando o problema do sínodo através desses comentários do Júlio Loredo e do Sr. Ureta, e ao mesmo tempo eu estou até com uma longa dedicatória e autógrafo que eu consegui do próprio Sr. José Antônio, incentivando a leitura. E claro, se eu vou ler e fazer as minhas análises, é mais do que justo que eu compartilhe elas aqui no meu canal. Se você quer mais vídeos sobre a problemática do sínodo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. E claro, todo mundo que puder ajudar o apostolado com alguma doação, que Deus e Nossa Senhora o abençoem em dobro. Outra palestra muito aplaudida foi do Guilherme Freire, tratando ali da conjuração anticristã a partir do Monsenhor Henri de Lacy, que foi uma das grandes bases para o próprio Revolução e Contra-Revolução do Dr. Plínio. É um tema bastante difícil de se tratar, até porque a obra do Monsenhor de Lacy, são mais de 1000 páginas e é uma obra densa. Não é uma leitura fácil para quem não está acostumado, mas ele apresentou o assunto de uma maneira bastante clara, né, e foi também muito aplaudido, muito bem recebido. E haveria muitas outras coisas que eu gostaria de tratar sobre a Liga Cristo Rei, sobre esse evento incrível, mas uma última reflexão que fica é a seguinte: se você foi lá, não pense que a Liga é um refúgio para você ir uma vez por ano, esquecer todas as provações que você atravessou na sua paróquia, no seu contexto ou na sua família e simplesmente esperar a próxima ano que vem para se distrair e se divertir de uma forma lícita e santa. Esses eventos, esses congressos servem para que nós nos aprofundemos no conhecimento e no amor da nossa fé católica, nos princípios que devem nortear a nossa ação contra a atual crise na igreja, contra a atual crise do mundo moderno, para adquirir material, livros e outras, até mesmo imagens que vão nos ajudando a crescer no fervor para que na próxima Liga nós voltemos mais fervorosos, mais santos, mais estudiosos e ao mesmo tempo com mais pessoas que querem conhecer, amar e servir a Deus sobre todas as coisas. Eu acredito que esse é o grande legado da Liga. E é por isso que eu quero já, desde hoje, participar da próxima e sem nenhum patrocínio, sem doação, sem nada. Eu realmente convido você porque eu acredito que é uma experiência incrível que vai ajudar muito na sua santificação e no seu fervor. Que Deus abençoe e salve Maria Imaculada.